Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com as crianças ao sol durante as férias. Quais as dicas para aproveitar as férias e o sol sem preocupações. Vamos falar também sobre as demissões em massa que ocorrem no final do ano, porque as demissões aumentam nesse período. Quais os direitos dos trabalhadores e quais os deveres do empregador. Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. O verão traz com ele o sol escaldante e as altas temperaturas. A combinação desses fatores pode trazer sérias complicações à saúde, como desidratação, queimaduras e até o câncer de pele. Com o período de férias escolares, as crianças ficam mais expostas a esses riscos e os cuidados precisam ser redobrados. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a dermatologista Elvira Câncio. Doutora Elvira, é preciso fugir a todo custo do sol também, não? Não, a gente orienta a proteção adequada. Existe até a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, durante todo esse mês de dezembro, que é o dezembro da laranja, que a gente fala para se expor, mas não para se queimar. Então, a gente orienta as formas corretas de se expor ao sol. Mas as combinações com a estética, o jeito de vestir, a modernidade, o apelo estético, popular, ele contribui para justamente o contrário disso, né? De termos saúde. A saúde, o sol é importante para a nossa saúde, né? Até para a produção de vitamina D também. Só que assim, existem horários, existem formas de se expor e evitar a todo custo as queimaduras, que são aquele dano que o sol provoca na pele realmente. Tanto o envelhecimento quanto lesões de pele que podem virar realmente câncer de pele. E essas queimaduras acontecem na primeira fase da nossa vida, na infância e na adolescência, que é onde a gente não tem essa consciência de proteção solar. Então, a gente visa esse cuidado que deve ser precoce, iniciado desde pequeno, desde a criança. A geração dos que tem mais de 40 realmente sofreu bastante, porque não existia o protetor solar. Se existia, não era alcançado pela boa parte da população. Se a gente conversar com os nossos pais, avós, naquela época ninguém usava protetor, pelo contrário. Eles usavam bronzeadores, aplicavam às vezes fórmulas caseiras para se bronzear, né? E aí a gente está colhendo os frutos dessa época, nesse Aparece momento. Nos consultórios essa Exatamente, situação? Aparece e a maioria das vezes, por incrível que pareça, não é a queixa do paciente. Quando eu vou examinar a pele do corpo inteiro, eu acabo detectando lesões que o paciente às vezes nem identificou e é um câncer de pele. Porque o efeito é cumulativo? Exatamente. O sol age na pele, causando dano ao DNA da célula, que esse efeito é cumulativo, ou seja, cada queimadura que você levou durante a infância, durante a adolescência, esse efeito vai se acumulando com o passar do tempo. E as células começam a se multiplicar de forma incorreta e causam o câncer da pele. Geralmente são pessoas acima dos 40. É mais comum acima dos 40, 50 anos, 60, a gente vai se acumulando, né? Mas a gente já encontra pacientes com pele muito clara, câncer de pele precoce, com 20 e poucos anos, com 30 anos, a gente encontra também. Não seguiu também a regra, a instrução. Essas outras regras e instruções e o aparecimento desses cosméticos, protetores, eles têm, acredito eu, 20 anos, não é? Mais ou menos isso, que eles vêm sendo difundidos e a indústria farmacêutica tem desenvolvido fórmulas e a gente usa até como maquiagem, porque alguns deles têm cor de base. Para a mulher isso é interessante, porque a gente já sai com a pele protegida e preparada, bonita, com aspecto de maquiagem. Não é ainda alcançado por todos, né? O preço ainda o custo é alto, muito pesado. Mas existem opções mais em conta que a gente encontra em farmácias, até supermercados, e que são eficientes também. Sendo que a gente preconiza no mínimo o fator 30 de proteção. Então, sempre que as pessoas me perguntam, no mínimo use o fator 30, que serve para a maioria das pessoas. Que tipo de pele deve ter mais cuidado? As peles mais claras, sem dúvida, aqueles pacientes, as pessoas de olho claro, cabelo claro e pele clara, esse é o perfil de pacientes que são mais vulneráveis, né?
Não quer dizer que os pacientes de pele morena não possam desenvolver câncer de pele. Podem, mas eles têm mais proteção natural que a melanina. Então, esses pacientes podem ter um cuidado um pouquinho menor, mas eles precisam também cuidar. Mas tem gente que tem atividade que não pode se proteger ou está diuturnamente exposto a essa condição. O que deve fazer? Essas pessoas que trabalham expostas, né, garis, às vezes essas pessoas que trabalham na praia, eles têm que usar o protetor, o filtro solar, habitualmente, reaplicá-lo a cada 2 horas e usar a roupa, o chapéu com fotoproteção também, que a gente chama de proteção ultravioleta. E sempre que possível, se abrigar da sombra e hidratar, que é importante, tomar bastante líquido. Os Correios parece que distribui, o Corpo de Bombeiros parece que também faz uma doação aos seus membros, os garis também recebem protetores, mas até o Temer baixar uma emenda, uma norma aí qualquer, proibindo isso. E suspender, né? Esses trabalhadores precisam ter cuidado. Precisam. E isso a gente até fala que faz parte do equipamento de proteção individual desses pacientes, dessas pessoas, desse perfil. Então, eles... É considerado EPI? É considerado. Por causa da exposição, isso consequentemente vai causar dano celular e câncer de pele futuramente. Agora, o nosso costume, além de até corromper a norma, né, que tem trabalhador que você dá todo o equipamento para ele não usa, né? Você vai exigir que ele use e termina um atrito ali. Mas o costume que a gente tem, por exemplo, de ir à praia depois das 10, ninguém vai à praia antes das 10. Você vê pouquíssima gente, a não ser os ambulantes que estão preparando a praia, eles chegam mais cedo, né? E justamente o correto deveria ser o contrário, né? A gente deve se expor a esse sol que é mais saudável ou menos danoso à pele, esse sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Sendo que o pior período é o período que a maioria das pessoas chega na praia, que é de meio-dia às 2. Né? Existe uma cultura, acho que as pessoas não conseguem se organizar para sair mais cedo, mas o ideal seria aproveitar esse sol mais saudável e esse sol provocaria menos as queimaduras, que é o que causa maior dano. A gente via muito na praia aqui que as pessoas se expondo e usando inclusive misturas caseiras, mas hoje em dia o que me chamou a atenção é que uma moda lá no Centro-Sul usa fita isolante para fazer a marca e a superexposição ao sol. E isso levou já 2 pessoas a uma clínica para fazer tratamento. Esse tipo de situação deve se repetir como costume ou embelezamento? De jeito nenhum, né? Existem casos sérios de desidratação, de insolação, que é quando a pessoa apresenta manifestações sistêmicas como febre, desidratação, por causa do sol em excesso. Isso é grave, principalmente nas crianças, né? Então, os pais devem chamar atenção, chamar seus filhos para perto, para reaplicar o filtro solar, para evitar que aconteçam essas situações. A outra propaganda que eu vejo, e ela é muito, né, na época do verão, sempre aparece uma praia, o refrigerante ou a cerveja. Me fala dessas 2 bebidas, elas hidratam realmente, são saudáveis? Não são saudáveis, né? A gente preconiza nessas situações de exposição maior ao sol e da prática de atividade física, usar repositores como água mesmo, água mineral, água de coco é ideal, ou aqueles isotônicos que ajudam também a repor sais que são perdidos durante a sudorese, o suor. Refrigerante não agrega muito à saúde das pessoas, porque eles têm grande quantidade de sódio e isso acaba que prejudica a hidratação mesmo. Assim como a cerveja, que é uma bebida alcoólica que pode, em excesso, causar até desidratação. Isotônico, qual a função dele e se eles realmente nos ajudam? Ajudam porque eles repõem os sais, principalmente que são perdidos durante a sudorese, durante o suor. Tanto na prática de atividades físicas, quanto na exposição ao sol na praia, que a gente acaba suando, porque a temperatura do corpo aumenta, né? Ele repõe, hidrata e ainda dá a condição de minerais que você perdeu que lhe estimulam. Exatamente. Ajuda a normalizar esses minerais que você pode ter perdido em excesso. Até que ponto deve se preocupar o cidadão que foi à praia e que na pele apareceu alguma reação que eu acho que ele acha que foi da exposição? Às vezes um branquinho fica com aquela pelezinha vermelha,
depois ela começa a descamar, né? E aparece mais o branco, aí reforça a pele, de novo a exposição. Isso é muito prejudicial? Isso é. Em que ponto ele deve se preocupar? A partir do momento que a sua pele está vermelha, essa leve vermelhidão já deve chamar sua atenção. Então, não deve mais se expor a partir desse momento. A proteção deve ser reforçada, ficar embaixo de sombra, porque a pele já queimou. E aí, depois que ela queima, aparecem as bolhas e aí descama. Então, aquela pele começa a descamar e acaba manchando, né? As pessoas ficam com a pele manchada. Aí gera nova exposição solar para melhorar as manchas. Isso vira uma bola de neve e a pele do paciente vai sendo danificada cada vez mais. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? E ela tem camadas distintas, mas na distribuição do corpo elas são diferentes? São diferentes. Se a gente comparar a pele da pálpebra dos olhos, por exemplo, elas são bem mais fininhas do que a sola dos pés ou da palma das mãos. Então, a gente deve cuidar as regiões de forma diferente. O protetor do rosto deve ser diferente do corpo, por exemplo. O do corpo, a gente usa uns que são mais hidratantes, tem uma espalhabilidade melhor. E na face, a gente usa alguns que são menos oleosos, tem uma cosmética mais agradável, não pesa tanto na pele da gente. Então, cada região do corpo merece, sim, uma atenção especial. Mas no popular, a gente compra o protetor e passa na pele toda, né? É melhor do que não usar, né? E assim, se o paciente pergunta ou prefere que a gente individualize um para o rosto e um para o corpo, a gente orienta. Mas se não, use o mesmo, que não vai ter problema nenhum. Principalmente nas férias, as crianças são mais vítimas dessa exposição, até mesmo pelo desempenho, pela atividade, pela brincadeira, pela coisa lúdica. E os pais, apesar de preocupados, eles se atrasam um pouco de chegar na praia, esquece. Não pensa tanto nas crianças, né? Aí acaba perdendo aquele horário, que é o ideal para se expor. E é por isso que a gente chama atenção. As crianças devem ser protegidas com roupa também, de preferência com proteção ultravioleta, ficarem sempre ao abrigo da sombrinha, do guarda-sol e sobre os olhos dos adultos, né? O material usado, por exemplo, no guarda-sol e na camisa, porque às vezes tem uma que é mais cara ou que é mais barata, né? Tem umas que protegem mais, evidentemente, do que as outras. Existe qualidade nesse material? Existe. Existem materiais de melhor qualidade que são vendidos em lojas mais bem estabelecidas. Por exemplo, é diferente do que você comprar num camelô uma camisa que promete proteção ultravioleta do que se você comprar numa loja que é reconhecida, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Procurar essas lojas mais reconhecidas, que o tecido realmente confere a proteção que ele informa que possui, diferentemente dos piratas, que vamos dizer dessa forma, que a gente não tem certificação pelo Inmetro, não tem avaliação de qualidade, então é bom preferir esses locais mais seguros para comprar. O material do guarda-sol, por exemplo, ele influencia também, porque às vezes ele é transparente, ou ele é branco, ou ele é preto, ou ele é plástico. Influencia bastante. Se for de nylon, que é aquele tecido fininho, grande parte dos raios ultravioletas atravessa, porque a membrana, o tecido não é suficientemente impermeável aos raios ultravioletas. Então, nesses casos, é bom preferir lonas espessas, bem mais, que conferem uma proteção mais eficiente contra o sol. E cor, influencia, não? A cor preta absorve muito calor, então não tem problema se for colorido, contanto que seja um tecido adequado. Conversamos com Elvira Câncio, ela é dermatologista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas à volta a gente conversa sobre demissões em massa e direitos trabalhistas. Não saia daí, é rapidinho.